Solicito o vereador Elton que faça a leitura da Bíblia. Som. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes da honra da sua presença, muito boa noite. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena os filhos de Israel que lançam fora do arraiar a todos, o leproso e a todo o que padece fluxo, e a todos os imundos, por causa do contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis, fora do arraiar os lançareis, para que não contamine os seus arraiais, no meio dos quais eu habito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Comunicando a todos os nobres edis também que nós já estamos providenciando os microfones. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da data da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 23ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Biguaçu, realizada no dia 24 de 4 de 2017, às 18 horas. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, solicitou ao vereador Ricardo Mauri da Silva que fizesse a leitura da Bíblia. Solicitou à primeira secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade. Após leitura do expediente, no horário das manifestações parlamentares, usaram da palavra os vereadores Salete Orlando Cardoso, Elson João da Silva, Marconi Kirsch, Ednei Coelho e Ricardo Mauri da Silva. Terminando o horário das manifestações parlamentares, passamos ao intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos na ordem do dia, foram deliberados os seguintes documentos. Projeto de lei número 4 de 2017 do Executivo, que autoriza a indenização de desapropriação amigável através da permuta, discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 11 de 2017 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar acordo no processo judicial número 030358 70 52 014 82 4007 e da outras providências. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de lei número 014 de 2017 do Executivo, que concede a revisão geral de que trata o artigo 37 da Constituição Federal nos vencimentos dos servidores públicos municipais ativos, nos proventos dos servidores inativos, na remuneração dos comissionados e temporários sobre os subsídios pagos aos agentes políticos, consegue revisão, fixa o piso de vencimento dos servidores municipais, altera o valor do vale alimentação e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Projeto de lei número 15 de 2017 do Executivo, que autoriza a transferência de recursos financeiros à entidade que menciona da outras providências, discutido e aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de resolução número 8 de 2017 do Legislativo, que concede a revisão geral de que trata o artigo 37 da Constituição Federal nos vencimentos dos servidores públicos municipais do Legislativo, na remuneração dos comissionados sobre subsídios pagos aos agentes políticos, altera o valor do vale alimentação e de outras providências, discutido e aprovado por unanimidade em votação única. Requerimento número 57 de 2017 do vereador Ney Cláudio da Cunha, que solicita reunião com a Caixa Econômica Federal, com a assistência social do município de Biguaçu e com a construtora Moinho, aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, no horário das explicações pessoais, usaram da palavra os senhores vereadores Ney Cláudio da Cunha, Ricardo Mauri da Silva, Elcio João da Silva, Marconi Kirsch, João Domingos Zimmermann. Nada mais havendo, o senhor presidente, após algumas considerações, comunicou matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Projeto de lei número 4, 11, 14 e 15 de 2017 do Executivo em segunda votação. Requerimento lidos hoje. Convocou-nos para a próxima sessão ordinária, no dia 25 de 4 de 2017, às 18 horas, e deu por encerrada a presente sessão. Eu, Salete Orlandina Cardoso, primeira secretária, ela veio a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada, estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital. Obrigado, vereador. A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito a primeira secretária que faça a leitura do expediente. Superintendência do Orçamento Participativo. Ilustríssimo senhor
Ângelo Ramos Vieira. O Governo Municipal de Biguaçu, através da Superintendência do Orçamento Participativo e Secretaria de Transporte, convida os nobres vereadores para a consulta pública no dia 27/4/de 2017, na sede do Campo dos Fundos, às 19h30. Na oportunidade, estaremos discutindo mudanças no trânsito das ruas José Graciliano da Silveira e Rua João Zeferino de Souza. Lédio Guedert, Superintendente do Orçamento Participativo. Requerimento número 58 de 2017, informações referentes à localização da servidão Maria Barbosa Schutel, na comunidade do Morro da Boa Vista. Requerente vereador Salmir da Silva. Indicação número 618 de 2017, mudança de horário na coleta seletiva de lixo no centro de Biguaçu. Requerente vereadora Salete Orlandina Cardoso. Indicação número 620, fiscalização e cumprimento da Lei Municipal 2765 de 2009. Requerente vereador Salmir da Silva. Indicação 624 de 2017, patrulhamento e colocação de material na rua Venceslau Coutinho, 3 de Acho. Requerente vereador Fernando Duarte. Indicação número 627 de 2017, colocação de placa de proibido estacionar na rua Manuel Mariano Ferreira, Jardim Primavera. Requerente vereador Fernando Duarte. Indicação 628 de 2017, manutenção no posto de iluminação pública na rua Prefeito Alcântara. Jorge. Bairro Universitário. Requerente vereador Adriano Luiz Vicente. Indicação número 635 de 2017, implantação do Centro de Apoio ao Produtor Rural, na Escola Basilício José de Andrade, em São Mateus. Requerente vereador Elson João da Silva. Indicação de 636 de 2017, calçamento da servidão Vanderléia Teutônio de Farias, no loteamento Bela Vista. Requerente vereador Marconi Kirsch. Indicação número 637 de 2017, colocação de braços de iluminação pública na rua Dirivaldo José do Amaral, no bairro Jardim Janaína. Requerente vereador João Domingos Zimmermann. Indicação 638 de 2017, providência quanto às constantes quedas e falta de energia na localidade de Santa Cruz. Requerente vereador Elcio João da Silva. Indicação 634 de 2017, colocação de proteção lateral na segunda ponte da Estrada Geral de Três Riachos. Requerente vereador Ricardo Mauri. Indicação número 633 de 2017, sinalização na segunda ponte da Estrada Geral de Três Riachos. Requerente vereador Ricardo Mauri. Indicação número 632 de 2017, sinalização da ponte sentido bairro Fazendia. Requerente vereador Ricardo Mauri. Indicação 631, conserto e manutenção urgente da ponte sentido bairro Fazendinha. Requerente vereador Ricardo Mauri. Era o que tínhamos para hoje, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Não havendo mais matérias a serem lidas no expediente, passaremos às manifestações parlamentares. Passo os trabalhos para a chamada dos vereadores para suas manifestações, para o meu vice-presidente Fernando Duarte. Boa noite, vereadora. Boa noite, vereadores. Plateia que dá honra da sua presença hoje. Para iniciar as falações, convido a vereadora Salete Orlandina Cardoso, pelo PR, a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra de sua visita, internautas, ouvintes da Rádio Biguaçu, muito boa noite. Primeiramente, eu gostaria de registrar e agradecer o carinho e o bom atendimento que tive hoje na entrevista na Rádio Biguaçu, que já é de praxe dessa casa. Todos os vereadores nas segundas e terças, comparecem naquela rádio e falam um pouco do seu trabalho. E, graças a Deus, mais uma vez, fomos muito bem atendidas. Quero agradecer a todos os trabalhadores daquela rádio e agradecer também o carinho dos ouvintes que, durante o dia, também a gente conversou um pouco. Queria também registrar e parabenizar a abertura dos Jogos Escolares de Biguaçu. A gente sempre comenta aqui na casa o potencial do município de Biguaçu, do pouco que se faz, mas o que se faz é bem feito e bem aproveitado, diga-se de passagem. Nós, a cada ano, a gente tem que escolher, vereador Maneca, a gente tem que escolher a dedo, o vereador Douglas sabe disso. Porque é difícil escolher um atleta de destaque, sabe por quê?
porque nós temos muitos atletas de destaque no cenário de Biguaçu. Para quem tem a função de escolher o atleta, aquele que se destaca, para fazer, no dia da abertura, ter uma participação especial, representar os atletas, é um ato difícil. Porque hoje, por exemplo, foram homenageados 2 atletas. Um daqueles jogadores que foram campeões estaduais do Moleque Bom de Bola. É fantástico essa conquista. E tudo passa pelos Jogos Escolares de Biguaçu e tudo passa pelas escolinhas de Biguaçu. O outro, ainda de maior importância, porque é um jovem do bairro Bom Viver, estudante da escola Olga Borgonovo, que se destacou o ano retrasado, começou a fazer os seus treinos no final de outubro e o ano passado já foi 4º lugar no Brasil, nos 75 metros. É mais um velocista que, se continuar treinando, vai representar o país, se Deus quiser. Ele é o 4º melhor velocista do Brasil em sua idade, aos 18 anos. Com certeza é mais um que vai nos trazer glória. Então, eu acho que bastante relevante registrar aqui mais esse feito da administração, sobretudo dos professores, diretores de escola e, obviamente, dos pais, dos alunos, né, que inserem os seus filhos nas atividades esportivas. Parabenizar a professora Célia Maria Guedert, também de praxe da CCTU, homenagear os professores que muito fizeram pelo esporte de Biguaçu. Há 4 anos atrás foi homenageado o professor Calé, depois o professor Lauro. Este ano foi a professora Célia Maria Guedert. E, se Deus quiser, por também votação dos professores, o ano que vem será a professora Márcia. Todos 4 com relevante trabalho ao esporte de Biguaçu. Né? Quem fala em esporte de Biguaçu, se não lembrar do Calé, se não lembrar do Coxinha, se não lembrar da Célia, vai lembrar de quem? E da Márcia Azevedo. Os Jogos Escolares, inclusive, as idealizadoras dos Jogos Escolares foi Célia Maria Guedert, foi Calé e foi Márcia Azevedo. E o ano que vem ela também foi eleita, o ano que vem o troféu terá seu nome. Então, parabenizar a CCTU, a Secretaria de Educação, ao prefeito municipal, ao vice-prefeito, o vereador Douglas também fez parte hoje, né, do evento, e desejar a todos os atletas, obviamente, bastante sucesso. E além dessa comemoração, nós mulheres, eu acho que hoje comemoramos mais um feito muito importante da justiça no Brasil. O Supremo Tribunal Federal acaba de negar a liberdade, vamos dizer assim, acaba de negar a liberdade do ex-goleiro Bruno. Eu acho que nós temos que comemorar, né? Os homens, quando eles se envolvem com as mulheres, ou as mulheres, quando se envolvem com os homens, ambos podem se fazer bem e ambos podem se fazer mal. Né? Naquele caso, eu acho que realmente independe da classe social que o homem viva e independe da força dele ou da mulher. Né? Infelizmente, a gente não pode realmente bater palma. E eu acho que o Brasil e o esporte estavam sendo assuntos em páginas ruins. O esporte, eu acho que não pode nunca abrigar um tipo de pessoa daquela, e uma pessoa que, mais do que comprovado, fez parte, sim, daquele cruel crime, e que, infelizmente, o Supremo tinha dado liberdade. Mas, graças a Deus, hoje, as mulheres podem comemorar. Sobretudo a família daquela moça que realmente, até hoje, deve estar sofrendo pelo mal feito que fez este homem. Parabéns ao Supremo. Mais um capítulo da justiça no Brasil. Obrigado e boa noite. Obrigado, vereadora. Agora, pelo PSD, convido o vereador Elcio João da Silva a fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, munícipe da honra da sua presença, ouvintes da Biguaçu FM, internautas, muito boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos reféns dos serviços públicos, tanto das empresas
concessionárias de economia mista, privadas ou empresas do governo, né? Hoje você não sabe qual o pior atendimento. Quando privatiza, as empresas fecham as portas aos munícipes, né? Você não tem atendimento presencial, cria os famosos call center e você fica refém dessa situação. Quando é empresa pública ou economia mista, você tem um atendimento presencial, mas as empresas não prestam serviço de qualidade à população. Então eu não sei qual é o pior, se é a empresa privada, que tem o poder de usufruir o serviço público, ou se as empresas públicas que prestam o serviço à população. Eu digo isso porque as constantes reclamações dos moradores de Santa Cruz, junto à Celesc, pela falta e as numerosas quedas de energias que lá acontecem, todas essas reclamações já encaminhadas em 2016, 2015 para a Celesc, já existe o protocolo da melhoria da rede, e até hoje as providências ainda não foram tomadas, e os munícipes passando por todos os transtornos diversos que a falta de energia e a queda da energia fraca proporciona aos moradores. Estive hoje na Celesc, fiquei surpreso com o nosso amigo Valdir, que sempre nos atendeu muito bem, mesmo não tendo, às vezes, condições de atender todas as reivindicações, mas sempre foi muito receptível quando lá a gente o procurou, né? A agência de Biguaçu vai ter outra pessoa responsável, né? A gente não sabe quem vem. O Valdir era uma pessoa que sempre recebia e sempre recebia muito bem os nossos pleitos, mas muitas vezes não conseguia resolver todas as situações. Espero que o novo gerente venha e consiga, pelo menos, atender bem os munícipes que lá procuram as necessidades que precisam do dia a dia. Então, estou fazendo esse requerimento para que essa casa encaminhe expediente à Celesc para tomar as devidas providências quanto a essa falta de energia. O presidente, estou entrando aqui também com o requerimento 635, é um projeto que quando o secretário da Agricultura sempre quis implantar, mas com a impossibilidade da área não ser requerida pelo município, na época era a casa do agricultor, e hoje estou solicitando aqui a implantação do Centro de Apoio ao Produtor Rural, o CEAPRO, na Escola Basilista José de Andrade, a Escola de São Mateus. A escola foi desativada em 2010, escola com 3.000 metros de área quadrada lá, com 2 salas, passível de fazer um grande projeto com auditório, com cozinha industrial. Hoje a Secretaria da Agricultura não tem esse espaço. Quando precisa fazer uma reunião com os agricultores, tem que usar os espaços das igrejas do interior ou solicitar um auditório da Secretaria da Educação para fazer uma reunião com os agricultores. Não tem uma cozinha experimental para fazer os cursos que o Senar disponibiliza aos agricultores, reuniões diversas, orientações técnicas, práticas de cultivos. Então, agora como a escola, o município já tem um uso precário que foi encaminhado em julho de 2015, e agora com o município com o uso precário, com certeza o governo, a Secretaria da Agricultura, nosso amigo Luan, vai conseguir instrumentar essa implantação do Centro de Apoio ao Homo Rural para fomentar a agricultura familiar, ainda mais no município de Biguaçu. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora, pelo PPS, convido o vereador Ricardo Mauri da Silva a fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes aqui presentes. Senhor presidente, é recorrente aqui nessa casa indicações referentes à estrutura do município, principalmente nossas vias. E hoje eu não poderia deixar de trazer aqui 2 reclamações bastante graves no interior do nosso município. O primeiro é na estrada geral de Três Riachos, na segunda ponte, na qual eu coloquei uma indicação nessa casa hoje. Essa ponte ela não possui guarda-reio e um veículo desavisado acabou sofrendo um acidente ali. Era um caminhão de um material de construções
que não visualizou que era uma ponte ali, acabou perdendo o controle e caindo no rio. Então, eles passam bem, um machucou a cabeça e o outro, a princípio, quebrou o fêmur, ainda não tivemos um retorno. Aí entramos com a indicação hoje para a colocação de guarda-reio naquele ponto ali de Três Riachos. E a segunda solicitação é na fazendinha, que é uma ponte onde estão passando os veículos do anel viário, e essa ponte está também em estado deplorável também, devido aos veículos pesados que ali estão passando. E quem acaba sofrendo mais com toda essa situação é a comunidade, né? Então, senhor presidente, trouxe as fotos para ficar registrado e para a população também de toda Biguaçu ver que o nosso interior está precisando de algumas melhorias urgentes. E para finalizar, como ontem, durante a sessão, a gente entrou no mérito do que vem se muito falando da política no Brasil, essa dúvida que o povo está com a política. Só queria deixar uma mensagem para a população, que ano que vem, 2018, será o ano de eleição dos deputados, dos governadores, presidentes, para vocês já irem acompanhando os possíveis candidatos que vocês escolherão para Senado, para deputado, para governo e para presidente. Eu acredito que as pessoas devam votar em quem elas conhecem, né? Não digo pessoalmente, mas que conheçam o trabalho, que conheçam a trajetória desse cidadão, o que ele fez para tamanha projeção nacional ou estadual, e que investiguem se ele é envolvido em escândalos, se ele é investigado por desvio de verba pública, porque a gente, com uma comunidade honesta, com a população honesta, com certeza a gente vai colocar pessoas honestas no poder, né? Enquanto a política for um balcão de negócios, onde o nosso voto vai valer um saco de cimento, ou vai valer um milheiro de tijolo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então eu peço que vocês passem a observar melhor a família é grande, né? Então, eu peço que a população de Biguaçu e onde essa minha fala chegar, observe melhor, escolham melhor seus representantes, porque o Congresso Nacional hoje, se a gente diz que é uma vergonha, nada mais é que o espelho do que a população vota, né? Então a gente precisa mudar essa situação de baixo para cima. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Agora, pelo PMDB, convido o vereador João Domingos Zimmermann a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, ministro aqui presente, ouvinte da Biguaçu FM, internautas, minha boa noite a todos. Primeiro, senhor presidente, ontem eu ia falar sobre a Litoral Autopista. A Litoral Autopista, não sei se vocês têm conhecimento, eles tiraram os ônibus de Governador Celso Ramos, Palmas, que passam por dentro do Prado ali, naquele ponto de ônibus ali na Litoral Autopista no Prado, que o ônibus de Biguaçu passa e retorna para cá, na Rua Rosa. Os ônibus de São Miguel para cima não passam mais por ali, não pode passar, porque não pode sair na fugação na Pedro Silmar do Amorim, onde vira o caminhão de arroz, onde tem ali, não pode mais. Porque os ônibus saindo ali estão provocando acidente. Só que o trânsito está liberado para os caminhões, para o material de construção, tudo passa ali. E agora, o munícipe que quer ir para governador Sessão, com as professoras do Prado, que dão aula naquele colégio lá, lá em cima, quando Rodolfo Machado, na creche do Valina, lá do Carolina, eles não têm, ou eles vêm em Biguaçu pegar o ônibus, né? Ou vai um ponto lá perto da curva da Mona Lisa para poder pegar o ônibus. Porque simplesmente esses ônibus, a Litoral Autopista não quer deixar para mais ali. Eu acho que foi feita a Litoral Autopista. Foi feito um recuo bom que tem ali, né? Não é o problema do ponto de ônibus, do abrigo de passageiro ali. É sim a saída na BR lá perto do Mar do Amorim. Eu acho que teria que ser tomada uma providência para aquela comunidade não ficar. Inclusive crianças que estudam ali, crianças com deficiência, que estão naquele ponto para ir para frente, não pode. Então ontem os moradores ali, até a associação de moradores ali, vão intervir, vão fazer um manifesto para que os ônibus de Governador Celso Ramos, Palmas, São Miguel, Estiva,
tem que passar ali, pegar o passageiro daquele abrigo, daquele ponto de ônibus ali. Então eu não vejo o porquê daquele abrigo. Eu acho que a Litoral do Piso está devendo algumas explicações para nós, o município, outros vereadores já levantaram algumas situações. Também, medicamentos nos postos de saúde. Mais uma vez, a gente é cobrado, senhor presidente. Eu acho que o executivo, o líder do governo, tem que tomar providência realmente junto aos postos de saúde do município. Pois se estão esperando abrir uma licitação, se já abriu, pô, fornece, ou diga, não abriu ainda, ou abriu, deu problema, mas não pode. Como aquilo que o vereador não está presente, o vereador Douglas, disse que os medicamentos da cesta básica têm que estar postos na porta das unidades de saúde ou nas farmácias, realmente tem que estar. Hoje aí correu uma senhora no nosso gabinete aí pedindo R$10 para pagar um medicamento para uma criança. Uma criança que toma cardíaco, não sei o que é. Eu disse, querida, mas isso aí tem lá não tem. Então, fica assim, para nós, vereadores, o município tem que fornecer os medicamentos necessários. Sobre a audiência pública da transporte coletivo Biguaçu, que a gente solicitou, realmente tem que vir, senhor presidente. Nós temos que realmente chamar, porque já estamos no mês de abril, e essa licitação ia abrir em fevereiro, e a empresa não está dando retorno. A Rua do Valim do Amaral, junto com a João José de Souza, uma ligação, que eu estou aqui, eu acho que é o 5º ano, que desde o primeiro ano do meu segundo mandato agora, do 4º mandato, eu estou cobrando. Veja só, tem 5 metros por 12. É uma subida que liga a João José de Souza com a de Valim José do Amaral, lá no Janaína, lá no lado da Delfino José de Souza, para quem conhece lá em cima, na rua da Feira da Fábrica Capacete. A ligação daquela duas ruas, uma mão é única ali. O caminhão do bombeiro não tá ali, tem algum incêndio, não pode atender. A ambulância não pode atender. A polícia militar não entra, porque se entrar não sobe, ou tem que vir contramão. O caminhão do lixo não desce, também não sobe. Tem um rapaz lá com uma pampinha puxando o material. Eu acho que é complicado, com lajotas usadas, senhor presidente. O Fernando já foi secretário, eu já pedi para Vossa Excelência, na época você tinha lá, não conseguimos resolver. Agora, mais uma vez, a gente está pedindo, choveu agora, não sobe e não desce. É lajota usada, tanta lajota que foi enterrada na Foz do Rio, que pudesse resolver esse problema lá, com 2 carradinhas, os moradores fazem. Pô, está aqui o meu requerimento, bom dia, semana passada, o Zé não está presente, mas encaminhei para o Zé novamente, é a 3ª vez que eu encaminhei essas fotos. Poxa, é tão fácil resolver um problema da sociedade, gente. Pô, tanta lajota usada que a gente vai ali, eu sei que tem, vai lá no outro tem lajota usada, vai em outro canto tem lajota usada, que estão... Pô, bota 2 caminhões que o resto do morador faz. Então, ele faz até areia se for necessário. Mas resolve aquele problema, é questão de saúde, é questão de segurança, é questão do lixo, é vários pontos que eu botei na minha justificativa para que o executivo faça esse serviço lá. E também 2 braços de luz que fizeram a extensão de rede na do Valim do Amaral, é aquele negócio, pede a extensão de rede, mas não coloca o braço de luz. Entendeu? Pô, já é para vir completo, né? É público, a COSIPA está aí, bota e a prefeitura paga a COSIPA. Não, nós temos que, entrei agora com a indicação para poder botar 2 braços de luz nos postos que foi colocado recentemente na extensão de rede. Senhor presidente, obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador. Não tendo mais inscritos para manifestações parlamentares, retorna ao trabalho ao nosso presidente Ângelo Ramos. Obrigado, vereador Fernando. Não havendo mais inscrito para as manifestações parlamentares, intervalo regimental. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência que bote a apreciação do plenário a continuidade dos trabalhos. Coloquem em apreciação do plenário a solicitação do vereador Marconi para dar continuidade ao trabalho. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Reiniciando os trabalhos, passaremos às matérias a serem deliberadas na ordem do dia. Projeto de Lei número 004/2017, assunto: autoriza a indenização de desapropriação amigável através de permuta, em segunda votação. O projeto encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de Lei número 011/2017, assunto: autoriza o Poder Executivo a firmar acordo no processo judicial 030 358 705 201 482 4007 e de outras providências.
O projeto encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É aprovado em segunda votação. Projeto de lei número 014/2017, assunto: concede a revisão geral de que trata o artigo 37(10) da Constituição Federal nos vencimentos dos servidores públicos municipais ativos, dos proventos dos servidores inativos, da remuneração dos comissionados e temporários, sobre o subsídio pago aos agentes políticos, concede a revisão, fixa o piso do vencimento dos servidores municipais, altera o valor do vale alimentação e de outras providências. O projeto encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação. Projeto de lei 015/2017, assunto: autoriza a transferência de recursos financeiros à entidade que menciona e dá outras providências. Liga do Gincaneiro. Esse projeto encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação. Requerimento número 054/2017, assunto: informações sobre o agendamento de consultas médicas nas unidades básicas de saúde do município. Requerente, vereador Elson João da Silva. O requerimento encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito autorização do plenário para que seja deliberado hoje o pedido do vereador autor Salmir da Silva, sobre o requerimento número 058, o assunto: informações referentes à localização da servidão Maria Barbosa Schutel na comunidade do Morro da Boa Vista. Peço autorização dos vereadores para colocar esse requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Obrigado, vereadores. Agora bota. Vamos lá. Requerimento número 058/2017. Assunto: informações referentes à localização da servidão Maria Barbosa Schutel na comunidade do Morro da Boa Vista. O requerimento encontra-se em discussão. Vereador Salmir. Senhor presidente, eu fui procurado por um morador dessa, não é dessa servidão, é da servidão ao lado, que no carnê de IPTU dele desse ano veio com alteração do endereço para essa servidão Maria Barbosa Schutel. E ele alega que essa servidão fica do outro lado da vala, lá do rio que desce do Morro da Boa Vista, ali atrás do Bar do Dinho, naquela região ali, né? Inclusive, essa servidão ela foi nomeada em 2012 e aprovada nesta casa, com o georreferenciamento, tudo certinho. Eu tive na secretaria agora à tarde, conversando com o secretário Matheus, até agradeço a ele pelo atendimento, e a gente jogando as referências ali, ela realmente não está batendo na localização que é desse proprietário. Então, provavelmente houve um equívoco na hora de lançar essa servidão lá no mapa do município, e causou essa confusão. Então, por solicitação do próprio Matheus, para que isso não fique somente numa conversa, ele pediu para que se fizesse encaminhasse esse requerimento para ele já acertar essa situação, inclusive lá nos mapas da própria prefeitura. Por isso, gostaria de pedir o apoio de vocês aí para aprovação desse requerimento. Obrigado. O requerimento 058 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem deliberadas na ordem do dia, passaremos agora às explicações pessoais. Vereador? Não havendo mais inscrito para explicações pessoais, matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Veta ao projeto de lei número 003/2017 do Legislativo em votação única, projeto de lei número 006, 007, 008 e 012/2017 do Executivo em primeira votação, projetos de lei número 02, 06, 07, 014, 015, 016, 017 de 2017 do Legislativo em primeira votação. Agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá dia 8/5/2017 às 18 horas. Declaro encerrado a presente sessão. Boa noite a todos.